virando a página da nossa vida, da nossa história. Você também que está aqui conosco, né? Seja bem-vindo mais uma vez a estar junto conosco nesse momento de espiritualidade, de profunda espiritualidade. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Eu me chamo Gilson. Eu também sou membro da comunidade Água Viva, né? Estou no caminho vocacional. Sou missionário pela comunidade. Profissionalmente, eu atuo como terapeuta de família, de casais. E é sempre uma alegria, sempre, poder ajudar as pessoas. Tanto terapeuticamente falando, quanto espiritualmente falando. É sempre uma graça cuidar do povo de Deus. Nós, pela manhã, trabalhamos aquela linda passagem bíblica que é a passagem da samaritana, quando ela tem o encontro com Jesus no poço de Jacó. E ali nós vivemos um aprofundamento bíblico, espiritual, dessa experiência que essa mulher teve com Jesus naquele lugar. E claro, tiramos dali muitas coisas, muitas revelações, muitos aprendizados para a nossa vida, para a nossa caminhada. Essa é a beleza da palavra de Deus. Quando ela é proclamada, ela realiza em nós, ela acontece em nós as graças de Deus. Então, acompanha comigo aí o que diz essa palavra de Atos. Espera aí que o vento aqui me roubou a palavra. Peguei de novo. Está aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, essa palavra, ela traz para nós o seguinte momento. O momento em que Estevão, que também era um seguidor de Jesus, diácono Estevão estava pregando para o povo, e no meio do povo também estavam os fariseus, aqueles que eram contrários à doutrina cristã, aqueles que eram contrários aos ensinamentos de Jesus Cristo. E eles estavam ali ouvindo Estevão pregar, Estevão falava, e a palavra diz, né, eu não peguei tudo, eu fui direto ao ponto que nos interessa, mas se você ler desde o início do capítulo, você verá que Estevão estava encantando o coração do povo. O povo ouvia Estevão falar da experiência dele, a experiência que ele teve com o ressuscitado, como que a vida dele se transformou, e falando com profundidade, com unção, tanto que a palavra diz que Estevão se parecia com um anjo, de tão profundo que ele estava ali, naquele momento, colocando a experiência dele com Deus, com Jesus. Mas o interessante é que, enquanto Estevão falava, ele percebia resistência no meio do povo,
com alguns, diante de alguns, para acolher aquilo que ele trazia. Então Estevão via que alguns escutavam, talvez até se encantavam, talvez até eram mexidos com aquilo que ele estava pregando ali, com o discurso de Estevão, chamado discurso de Estevão, mas eles não se deixaram tocar. E se a gente continuasse a ler aqui, o final dessa história vai terminar com a morte de Estevão por apedrejamento. A resistência a acolher o novo de Deus, a resistência em acolher Jesus ressuscitado, a resistência em mudar de vida, em acolher a novidade de Deus no coração, era tanta no meio de alguns ali, que eles mataram Estevão. Mas olha só, Estevão, quando ele diz, vocês são povo de dura serviço, Estevão usou a expressão mais, vamos dizer assim, mais dura, né? Mais pesada, para expressar para eles o quanto que eles estavam fechados, endurecidos, para acolher o novo de Deus, para virarem a página em suas vidas. E quando ele usa a expressão dura serviço, essa expressão aqui, dura serviço, a palavra dura, né, do hebraico se resume a uma palavra só, dura serviço, do hebraico, né? Ela é citada 9 vezes na Bíblia. Você encontra essa expressão dura serviço 9 vezes na Bíblia. E do hebraico, dura serviço significa teimoso, obstinado, insubmisso. E serviço, a palavra serviço, ela aparece 23 vezes na Bíblia. Então você encontra essa palavra 23 vezes na Bíblia. E por que que Estevão usou essa expressão para o povo? Ele tomou como base, qual foi a inspiração para Estevão usar essa expressão dura serviço? É como se fosse uma metáfora que era explicada, por exemplo, que explicava o comportamento de touros, aqueles touros que são tão bravos, aqueles touros que são tão indomáveis, que nem colocando uma canga sobre o pescoço desses touros, você consegue controlar eles. E cerviz é a parte da nuca do pescoço, é a parte mais dura, mais aqui em cima, assim, para se mover. Então aqueles touros indomáveis, impossíveis de serem domados, eles as pessoas que tentavam amansar eles, domá-los, não conseguiam fazer com que eles virassem a cabeça em submissão, em obediência, tanto para a esquerda quanto para a direita e para baixo. E eles tentavam com canga, mas também não conseguiam. Então a expressão dura serviço é aquela expressão mais forte usada para aquelas pessoas indomáveis, para aquelas pessoas que não se curvam, que não se submetem àquilo que eles percebem que é o correto, que percebem que deve ser assumido em suas vidas, mas não aceitam, se tornam como touros bravos, indomáveis, que não vai nem para a esquerda nem para a direita, de tão forte que é o pescoço desses touros, que eles não se movimentam. E aqui nós estamos diante de um público que estavam com o coração empedernido, endurecido, para se abrirem ao novo de Deus. Mas vamos seguindo aqui. Vamos seguindo. No Evangelho de São Marcos, você não precisa pegar. No Evangelho de São Marcos, capítulo 6, nós vemos lá
o relato da morte de João Batista. João Batista, a gente conhece a história, que ele era aquele pregador ousado, destemido, que pregava com a força de Deus, tanto para autoridades romanas, quanto para o povo mais simples. E exatamente esse profeta, esse último profeta do Antigo Testamento, foi morto no palácio de Herodes, na prisão, a pedido da filha de Herodíades, que era a amante, a mulher, né, de Herodes. E ali dentro desse relato que está lá em Marcos 6, que é muito conhecido para nós, a morte de São João Batista, né, que foi decapitado, tem um detalhe ali que me chamou muito a atenção e que eu preciso colocar, partilhar com você aqui. Lá no versículo 20 do Evangelho de São Marcos, olha que interessante. Você não precisa ir lá. Não precisa. Diz assim. Olha só, acompanha comigo. Marcos 6, versículo 20, olha que interessante. Diz assim: pois Herodes tinha medo de João, e sabendo que ele era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Olha que interessante. Presta atenção nisso. Eu fui conferir em outras traduções da Bíblia esse versículo 20, como que ele aparece. Então, eu vou citar alguns para você aqui, ó. Nesse versículo 20, no lugar de confuso, numa das traduções aparece impressionado. Em outra tradução aparece embaraçado. Herodes ficava embaraçado. E numa outra tradução ficava profundamente abalado. Herodes ficou profundamente abalado. E sabe qual Bíblia que está traduzido assim? A Bíblia judaica. Herodes ficou profundamente abalado quando ouvia João pregar. E João Batista, ele não tinha medo de Herodes. Ele falou na lata, jogou na cara de Herodes: você está com essa mulher, você é um adúltero. Você roubou essa mulher do seu irmão Filipe. Vocês não poderiam estar juntos. Vocês dois estão em pecado. Vocês são adúlteros, gente. Quem tinha essa coragem de chegar diante de um rei naquela época e fazer isso era morto. Com certeza seria morto. Mas a palavra diz que Herodes gostava de ouvir João falar. João tocava o coração de Herodes. Herodes ficava mexido. Acabei de ler para você uma das traduções aqui. Herodes ficava profundamente abalado. Agora, por que eu estou contando isso para você? Gente, nós criamos uma estrutura de vida para nós. Estabelecemos aquela estrutura de vida, criamos aquela estrutura de vida e vamos conduzindo a nossa vida com base nessa estrutura que nós criamos. Vamos pegar esse exemplo bíblico aqui do rei Herodes. Eu não estarei cometendo heresia nenhuma aqui se eu disser para você que talvez aquele rei, veja bem, que talvez aquele rei, se ele fosse tão livre, se ele não fosse tão resistente a acolher o que Deus queria para a vida dele, ele poderia renunciar à coroa. Talvez era esse desejo dele, no fundo, renunciar à coroa, deixar aquela mulher que não era dele, deixar a estrutura de vida que ele tinha enquanto rei, vida de luxo num palácio, criados, criadas,
todo o conforto que ele tinha, a influência política, o renome que ele tinha, o respeito que ele tinha, os acessos que ele tinha, a importância que era aquele homem enquanto rei. Se ele, eu posso me arriscar a dizer que uma vez que você traz numa tradução bíblica, que um homem que ouvia um pregador pregar, e que ele ficava mexido, ele ficava profundamente incomodado interiormente, ele não ficava com raiva de João, ele gostava, aquilo mexia, aquilo seduzia aquele homem. Então eu não estou cometendo erro nenhum bíblico aqui se eu arriscar dizer, quem sabe Herodes não era chamado a ser um discípulo de João. Mas aí eu te pergunto, pensa na estrutura de vida desse homem que teria que ruir, a qual ele teria que renunciar para ser aquilo que talvez ele seria chamado a ser. Ou talvez ser um rei mais justo, um rei convertido. Gente, nós precisamos olhar para nós agora dentro disso que a palavra está dizendo. Nesse momento, qual é a estrutura de vida que nós construímos hoje? Seja eu casado, esteja eu casado, seja eu viúvo, viúva, seja eu pai, mãe, seja eu solteiro, tenha eu uma vida material muito abastada, tenha eu uma vida profissional muito bem ajustada em todos os aspectos, nós vamos criando estruturas de vida, nós vamos sedimentando áreas da nossa vida e estabelecendo, construindo um nível de vida que às vezes quando o novo precisa entrar, quando a gente precisa romper com algumas coisas, quando a gente precisa eliminar coisas da nossa vida, a gente não aguenta, a gente fica profundamente abalado, a gente se incomoda quando Deus vem e fala, através de um retiro, através de um sermão, de uma missa, através de uma oração que você fez, você e Deus ali, Deus fala com a gente o tempo todo, Deus fala conosco 24 horas, e uma das coisas que com certeza Deus nos pede é para colher o novo, para a gente ser livre diante dEle. Qual é a minha estrutura de vida hoje? O que está tão enraizado em mim e que eu vejo com bons olhos, que para mim está tranquilo, que é difícil eu romper para eu ser aquilo que Deus propôs para que eu fosse quando Ele me criou. Porque, gente, é muito importante a gente trazer dentro de nós e não podemos deixar isso sumir, ficar opaco, ofuscado na nossa mente, no nosso coração. Quando Deus nos criou, quando Deus pensou em mim, quando Deus pensou em você, vieram junto propósitos de Deus. E isso precisa ficar colado em nós. Deus não me fez simplesmente por diversão, porque Ele tem o poder de criar. Não! Deus, quando Ele pensa na gente, quando Ele pensou em criar, quando Ele pensou em mim, quando Ele pensou em você, Deus pensou em propósitos, Deus pensou em missão na terra, Deus pensou em desígnios, Deus pensou em direções certas para serem conduzidas. E aí, quando Ele nos cria, Ele vai nos seduzindo, Deus vai propondo aquilo para a qual a gente foi criado, Ele vai propondo, mas nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu defino o que eu quero, eu que decido o que eu vou querer, é o livre-arbítrio. Muitas vezes nós construímos uma vida com base em inspiração de Deus, com base numa condução de Deus, sim, mas muitas vezes também nós vamos trazendo realidades para a nossa vida que nos impedem da gente viver os propósitos de Deus, da gente viver plenitude, da gente virar a página da nossa vida. E aí os problemas começam a vir, a gente não sabe lidar com isso. Porque a gente começa a construir coisas que estão além daquilo que era propósito de Deus para nós, e a gente se perde no meio daquilo e não sabe se vai ou se fica, e não conseguimos virar a página, não conseguimos andar no livro da nossa vida. Eu trouxe, imagina aquele rei, gente, pense vocês, voltando lá no tempo de João Batista, se aquele rei que ficava extremamente abalado, gente, olha só, extremamente abalado interiormente,
era forte a ação da palavra que João pregava no coração daquele homem, pecador, aquele homem que era totalmente ateu de tudo. Imagine a estrutura que aquele rei teria que quebrar. Imagine a estrutura que aquele rei teria que renunciar. Confortos, rompimento com pessoas, rompimento com relacionamentos. Talvez ele teria que, até a profissão teria que abrir mão. Até os ganhos monetários dele teriam que ser renunciados por ele. E às vezes nós vamos criando, repito, nós vamos trazendo para a estrutura da nossa vida pessoas, empregos, mentalidades, pecados, formas de conduzir a vida do seu jeito. A gente começa a criar uma estrutura que aparentemente parece ótima. Você não vê nada de errado, eu não tenho nada de mal, eu não estou lesando ninguém, não estou prejudicando ninguém, a minha vida está ótima. Certa vez, eu conversando com uma mulher, eu era professor ainda nessa época, dava aula, e no intervalo de uma aula para outra, uma aluna veio conversar comigo, e a gente começou a conversar, eu não sei, cargas d'água, por que a gente entrou nesse assunto. E ela começou a se abrir para mim. Professor, eu tenho um amante. Eu falei, me conta isso aí. É o seguinte, professor, ele é casado, ele tem 2 filhos, e ele, sabe o que ele fala para mim? Que a esposa dele não sacia ele em nada. Ele se realiza comigo. Então eu fico muito feliz, professor, porque eu faço ele feliz. Eu preencho ele sexualmente, eu faço as vontades dele, eu cozinho para ele quando ele está comigo lá. Eu falei, moça, você tem certeza que você está fazendo muito bem para ele? Então, conversando com aquela mulher, ficou claro que na cabeça dela, aquela estrutura, aquela vida que ela estava vivendo, estava tudo certo. Que se eu começasse a evangelizar ela ali, e claro que eu não perdi tempo, talvez o coração dela ficaria mexido. Talvez ela pensaria, ela cairia em si. Nossa, eu nunca olhei por esse lado. A pergunta que fica é o seguinte, até que ponto ela teria a força de não resistir aquilo que o Espírito movia nela, que era romper aquela relação de pecado, se confessar, se converter e seguir uma vida diferente. É aí que está o X da questão. Resistir, essa palavra resistir, com qual intensidade eu e você hoje temos resistido ao novo de Deus na nossa vida. E gente, sabe o que é o pior? É quando você sabe o que você precisa deixar. É quando você sabe que está na hora de ir para a esquerda, de sair fora. É quando você sabe que do jeito que está, com essa situação, com essas pessoas, com as peças envolvidas, não vai dar certo. Você continua. Isso para mim é pior do que você não saber o que você precisa fazer para virar a página da sua vida. É quando você sabe, você já ouviu isso uma vez, 2 vezes, se não foi pelo padre, foi por uma pregação na comunidade, foi por uma passagem bíblica, foi por um vídeo que você recebeu no WhatsApp, não sei. A gente ouve, porque Deus, repito, Deus fala com a gente 24 horas. Você sabe, eu sei, mas a gente finge que não está vendo, a gente disfarça, a gente desconversa. E ficamos muitas vezes, desculpa, só como esse rei aqui. A gente gosta, a gente é mexido, a gente se incomoda, a gente fica às vezes 2, 3, 4 dias incomodado, inquieto. Mas depois a estrutura ganha. As pessoas que estão envolvidas na minha vida falam mais alto. Os relacionamentos que estão me travando para eu ser aquilo que eu sou chamado a ser, ganham.
a vida monetária, a vida profissional, que seja o que for. Você sabe aquilo que não está funcionando, que não é para fazer parte da sua vida. E eu cito profissional porque eu me lembro que quando eu terminei meu mestrado em Viçosa, logo que eu defendi minha tese, eu resisti. Eu sabia o que Deus queria para mim naquele momento. Quando eu defendi minha tese de mestrado, tirei minha carteira de motorista, eu sabia com todas as letras o que Deus queria para mim. Eu resisti, eu fingi de bobo. E a gente se justifica. Quando a gente sabe que está errado, quando a gente sabe que tem que romper, a gente se justifica. Eu fui trabalhar numa empresa lá no Paraná. E eu fui ser pesquisador na área de genética em sementes de fumo, numa das filiais da empresa Souza Cruz, que na época, nem sei se existe mais, produzia cigarro. Eu fui para o setor de pesquisa da empresa, ganhando muito bem, com possibilidades enormes de trabalho, já estava com agendamento para ir para os Estados Unidos fazer treinamento, já estava fazendo inglês intensamente, com o meu chefe me cobrando, eu era do setor executivo da empresa. Pensa em alguém com conforto. E eu fui. Mas Deus tinha me falado de várias formas lá em Viçosa, através de orações, atendimento, pessoas, sinais de Deus claríssimos. E eu fui. Deus deixou eu ir. Com quase 6 meses de empresa, eu vi que eu tinha feito tudo errado. E aí outras coisas foram passando. Graças foram passando que eu não tive como recuperar mais. Vocês se lembram, eu gosto de contar, eu já contei isso, conto de novo, porque é um exemplo muito interessante, que é uma pessoa muito conhecida. Os mais antigos, claro, se lembram daquele cantor de rock, o Elvis Presley. E todo mundo conhece a história dele, né? Morreu novo aos 42 anos, foi encontrado morto na mansão dele, toda a história. Um cara cantou, revolucionou a música do rock no mundo inteiro, se tornou um ícone da música, um mito, aquela coisa toda. Aí um dia, eu e a Andréia, a gente estava assim, assistindo televisão e um dos canais estava passando documentários sobre a vida de gente famosa. E aí chegou a parte desse cantor. E aí, falando da história dele e tal, que ele, quando ele era mais novo, ele cantava na igreja evangélica, e não sei o que, ele tinha um vozeirão, e foi contando a história dele. E aí, chegou uma parte da história que eu achei muito interessante, que eles entrevistavam as pessoas que viviam muito próximas dele. E uma das pessoas que era muito próxima dele, começou a relatar nesse documentário, que ele já estava, esse cantor, Elvis Presley, já estava no auge da glória, já estava famoso, milionário, ganhando discos de ouro, e um atrás do outro e tal. Mas ele gravou alguns álbuns de músicas cristãs, evangélicas, músicas cristãs. E essa pessoa contava assim, que ele, todas as vezes que ele fazia um show, todas as vezes que ele descia do palco, ele ia para os hotéis onde ele ficava, com alguns amigos do grupo, da banda, que cantavam com ele, que tocavam com ele. Ele ficava a noite toda só cantando músicas cristãs, rezando, ministrando músicas cristãs. Nem todo mundo, às vezes, divulga essas coisas sobre ele. Então essa pessoa que era o braço direito dele, ele ficava cantando músicas cristãs depois dos shows que ele fazia e rezando com alguns amigos nos quartos dos hotéis. E quando ele foi gravar um dos álbuns de músicas cristãs, o empresário foi contra, muitas pessoas foram contra, e ele peitou todo mundo e gravou. E eu não lembro o nome dessa pessoa que estava no documentário, dizia que era o que ele mais gostava de fazer. Ele amava, ele se apaixonava, ele se transformava quando ele cantava músicas cristãs no palco. Era o que ele queria fazer. E aí esse amigo dele um dia chegou para ele e falou assim: mas por que você então não deixa essa vida de cantor secular e começa a compor então só para Deus e assume uma vida de missionário da música? Olha o que ele respondeu. Seria o máximo. Mas hoje,
Olha só, a estrutura de vida que eu construí. Serão tantas pessoas que serão prejudicadas. Muita gente vai perder o emprego, porque eu não vou ficar tão famoso assim mais. Eu tenho medo de prejudicar tantas pessoas. É tanta confusão que vai dar, que eu prefiro deixar do jeito que está. Então veja bem, a estrutura de vida que aquele homem criou para ele, falou mais alto diante daquilo que ele queria fazer, que ele queria ser, que provavelmente ele seria chamado a ser um homem para cantar a glória de Deus, com toda aquela habilidade, todo o talento que ele tinha, mas ele preferiu morrer como símbolo sexual, porque ele trouxe o rock, o rebolado na época, e se tornou um símbolo sexual, e tanto que morreu como morreu. Eu pego outro exemplo, igualzinho dele. Quem gostava de Fórmula 1 aí antigamente, o corredor de Fórmula 1, Ayrton Senna, no sábado antes dele morrer. Ele morreu no dia 1º de maio de 1994. No sábado, já tinha morrido um piloto na pista de treinos, um outro quase morreu, e o médico que ficava na pista, socorrista, amigo dele de longa data, viu que ele estava muito abalado, viu que ele estava muito mexido com tudo aquilo, chegou para ele e falou assim: Ayrton, para de correr. Se você topar o que eu vou propor aqui, eu assumo minha parte. Eu largo a medicina agora, você encerra essa vida de corredor de Fórmula 1, você não precisa de provar nada para mais ninguém, e vamos pescar, vamos fazer outras coisas, vamos investir em outras coisas. O que você acha? Diz que ele pensou e falou assim: eu não posso. Eu não estou sozinho nisso aqui. Mesma coisa que o cantor, o Elvis. Se eu romper meu contrato agora, se eu deixar de correr, muita gente vai ficar prejudicada. Gente, a gente começa a se justificar. A gente começa a arrumar desculpas para manter aquilo que a gente está gostando, que está bom, está alisando a gente, o ego da gente, está interessante, tem conforto, tem tudo. E aí nós precisamos nos perguntar até que ponto eu e você estamos sendo alisados pela vida que nós estamos nela hoje, pela vida que nós construímos, pelas pessoas, pelas situações que você construiu. É isso mesmo que você quer para a sua vida? Será que não tem uma voz? Será que não tem uma voz que é a voz do Espírito? Falando para você: vira a página, sai disso, larga ele, larga ela, sai desse lugar, sai desse ambiente, vende isso, rompe com essa situação, sai dessa mentalidade errada. Será que não há uma voz gritando dentro de nós e a gente resiste, e a gente resiste? Claro, a gente pode incluir aqui situações de pecado que precisa sair, com a qual você precisa romper. E a gente resiste porque isso alisa a gente, isso dá conforto. Isso, mas está tão bom, então, são duas situações. Mas está tão bom assim. Ou então, se eu for mexer com isso, nossa, é muita dor de cabeça. Rapaz, eu vou ter que mover uma montanha para mexer com isso. Não sei. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de virar a página e não saber o que eu vou encontrar do lado de lá. Desculpa, mas eu reconheço. Eu tenho medo. Ou eu não quero, ou eu não posso. Mas até quando a gente vai seguir a vida profundamente abalados, profundamente mexidos, como o rei Herodes, e vamos seguindo a nossa vida? Porque essa turma toda aí morreu feio. Essa turma toda morreu rápido, perdeu rápido tudo, porque são decisões, são escolhas que a gente faz. Gente, eu vou colocar os 3 exemplos da palavra. Olha que interessante. Estevão, quando pregava, ele mexeu profundamente com o coração daqueles que estavam lá. Tanto que muitos se converteram, outros o mataram. Então Estevão morre. Calaram
a boca de Deus, quer dizer, tentaram calar a boca de Deus através de Estevão. A voz que incomodava, a voz que chamava, muda, muda, sai daí, se movimenta para o outro lado, vira a página. Herodes cala João. Ele gostava, mas era uma voz que o incomodava, que estava desinstalando ele. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, os fariseus estavam lá, eles viram Lázaro ser ressuscitado, viram Jesus ressuscitar um homem que já estava 3, 4 dias morto, apodrecido talvez. O que eles fizeram? Mata Jesus, mata Lázaro também, porque eles são a prova do crime. Se eles continuarem vivos, eles vão nos incomodar. A gente vai ter que mudar de vida, porque eles vão nos incomodar. Eu não posso ver Lázaro passar na minha frente, porque eu vou ter que mudar, eu vou ter que repensar a minha vida, eu não vou aguentar isso. Mata, mata, mata. E a gente faz assim. A gente quer calar a voz que está gritando para nós, a voz que está dizendo, sai daí, muda, vira a página, não resista mais. Chega que você está morrendo, você não está vendo, você está morrendo e você não está vendo. Você está parado no tempo, você acha que está tudo bem, você acha que você está vivendo 100% os propósitos de Deus, mas você não chegou nem a 60% e acha que está bom. E a gente mata. E como que a gente mata? A gente foge. A gente finge que não está vendo, que finge que não quer, que não é com a gente. A gente dá desculpa, a gente se justifica. Mas quem vai cuidar dele? Quem vai cuidar dela? A gente começa a se justificar. E aí, qual é a melhor saída? Mata. Se eu matar, acabou a voz. Ninguém essa voz não vai mais me perturbar. Mata Estevão, ótimo. Mata Lázaro, mata Jesus, mata João, está tudo certo. E a vida deles continuaram. E aí, gente, olha só. Um aspecto aqui importante. Lá em Atos 6, né, antes de Atos 7, olha só. O que acontece? Olha só, está dentro disso que eu estou falando, é para confirmar. Atos 6 diz assim, Atos 6:10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual Estevão falava. Olha só, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual Estevão falava. Se eu não posso resistir, eu não vou ficar perto, porque senão eu vou mudar. Eu elimino. Eu silencio. Fica melhor assim. E aí, essa palavra eu quero que você pegue comigo, que está lá em Ezequiel 13. Vai comigo lá nessa palavra, Ezequiel 13. Ezequiel, capítulo 13. Eu não vou ler a palavra toda, eu vou te situar e vou pegar um versículo mais que nos interessam aqui. Olha só, Deus escolheu, Ezequiel capítulo 13, eu vou pegar com você do versículo 10, mas deixa eu contar primeiro o que está acontecendo aqui nessa palavra. Deus levantou o jovem Ezequiel como profeta dele, do Senhor, para anunciar a palavra, anunciar o Senhor, anunciar o amor ao povo. E aí, Deus chama Ezequiel e diz o seguinte: Ezequiel, tem profetas por aí que estão pregando, que estão profetizando, dizendo que estão profetizando em meu nome, que é eu que estou falando, que as coisas estão ótimas no meio do povo, que está tudo bem, que está tudo certo, sendo que isso não é verdade. Ezequiel, você vai falar ao povo. E esses profetas que estão profetizando mentiras,
Eles vão se ver comigo. Estão chegando diante do povo e estão dizendo: está tudo bem, está tudo certo. A sua vida está ótima. Você não tem que mexer em nada. Você não tem que mudar nada de lugar. Você não tem que tirar nada. Você não tem que virar página nenhuma. Não tem que virar chave. Está tudo bem. E o Senhor diz: sendo que não tem nada bem. E aí olha só o recado de Deus. Olha só o recado de Deus. Aí você acompanha comigo no versículo 10. Com efeito, eles desencaminharam o meu povo ao dizerem paz, e não há paz. Enquanto ele constrói uma parede, ei-los a rebocá-la com argamassa, ou gesso na sua tradução. Dize aos que rebocam com argamassa. 2 pontos. Basta que haja uma chuva torrencial, que caia uma chuva de pedra, que se desencadeie um vento tempestuoso, e o muro vai cair. O Senhor é enfático. Ele coloca ponto de exclamação. Ezequiel, diga para o meu povo que o muro vai cair. Continuando. Porventura não vos dirão: onde está o gesso com que rebocastes? Pois bem, assim diz o Senhor Yahvé: eu farei desencadear um vento tempestuoso, uma chuva torrencial sobrevirá em virtude de minha ira, e uma chuva de pedra em minha fúria devastadora. Arrasarei o muro que rebocastes de gesso, e o porei à terra, os seus alicerces ficarão à vista. Na tradução da Ave Maria, o versículo 10 vem assim: porquanto, olha que eu trouxe esse versículo aqui, essa tradução diferente, para ficar mais claro para mim e para você. Porquanto abusam do meu povo dizendo, tudo vai bem, quando tudo vai mal. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo para mim e para você que hoje o muro vai cair. O muro vai cair porque nós muitas vezes criamos estruturas para a nossa vida, nós estamos rebocando a nossa vida, nós estamos criando estruturas que são falhas, que vão cair a qualquer momento, e a gente poderá ficar debaixo de escombros, como aconteceu com esse povo aqui, lá no tempo de Ezequiel. Estamos rebocando, estamos maquiando a nossa vida, estamos colocando gesso, coisa fraquinha, e achando que vamos aguentar o tranco, e achando que vamos aguentar seguir a nossa vida do jeito que a gente está vivendo, com a intensidade de santidade, com a intensidade de fé, com a vida de espírito no grau que a gente está vivendo. Nós estamos fingindo que está tudo certo, e estamos profetizando sobre a nossa própria vida, e dizendo, está tudo bem, eu não vejo nada de errado comigo. Ninguém chegou para mim para dizer que está tudo errado, ou que eu preciso melhorar nisso, ou que eu preciso refletir sobre isso. Eu vejo que está tudo certo, não vejo nada que tem que mexer. E o Senhor hoje chega para mim e para você agora e grita, o muro vai cair. E por que Deus quer derrubar o muro? Porque Ele não quer que nos machuquemos debaixo dos escombros, porque Ele sabe que essa obra, que essa estrutura, que essa vida que a gente está levando hoje, ela vai cair a qualquer momento, ela vai ruir, e a gente poderá não aguentar o tranco de tanto escombro sobre nós. Mas um Deus que ama, porque Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus de misericórdia, um Deus que nos chama a virar página, a começar um tempo novo, diferente, livres. Precisamos fazer o muro cair. Eu pego o exemplo que a Raquel deu hoje de manhã, que vai encaixar perfeitamente. A Raquel não contou de manhã, quem estava aqui, você que talvez está de casa, pegou só da parte da tarde para frente, mas ouça, assista a pregação da manhã e você vai entender o que eu estou dizendo aqui, quando a Raquel trouxe o testemunho da comunidade, que tudo veio ao chão, teve incêndio, teve vento, igual está na palavra aqui. Eu acho que Deus deve ter gritado isso para a Raquel e para a comunidade, que o muro ia cair e caiu. Porque isso tudo que está aqui não estaria se não tivesse caído esse muro, se não tivesse vindo ao chão.
E aí teve fogo, teve vento, teve chuva, do jeito que Deus falou. Vocês perceberam a palavra? Tem vento, tempestade, está tudo aqui. Só faltou o fogo. E aí ela não disse que caiu, que se não tivesse vindo tudo ao chão, se não tivesse abalado as estruturas da comunidade, se não tivesse abalado até a fé do povo, se não tivesse mexido profundamente com a comunidade, como bem disse a Raquel, palavras dela, estaríamos aí com essas tendinhas aí, meia boca, as coisas estariam mais ou menos, e a comunidade não estaria no patamar que Deus queria que ela tivesse hoje. Meu irmão, minha irmã, mesmo que a gente não queira, Deus está dizendo que pelo Espírito, porque é pelo Espírito aqui, Ele vai derrubar os nossos muros, porque estão dizendo para a gente que está tudo bem. Tem gente na sua vida dizendo está tudo bem, você, qualquer coisa mais do que isso é bitolação, é fanatismo, é neurose, é desequilíbrio. Você tem dito para você mesmo, como desculpa, se justificando, está tudo bem, e Deus está dizendo quando tudo vai mal, quando precisa recomeçar, quando precisa cair. Então deixa Deus, porque nós temos que fazer a seguinte oração. Olha só, deixa eu dar uma dica aqui para você. Olha o nível de oração que a gente tem que fazer aqui agora. Senhor, pega a marreta do Espírito, daquela bem pesada, Senhor. Mas vem para cima de mim, o Senhor pode vir com tudo, mas quebra tudo, Senhor, não deixa nenhum caco. É essa oração que a gente tem que fazer, porque o Senhor falou que Ele vai derrubar o muro, porque nós estamos fingindo que está tudo bem, mas Ele falou, eu vou mandar chuva, eu vou mandar vento, eu vou levar tudo, não vai ficar nada em pé. Porque essa vida que vocês estão nela, claro, eu me incluo, é uma vida de mentira, é uma vida que está maquiada com gesso, com gessinho, que na hora que vier a primeira dificuldade, a primeira tribulação, vai cair tudo, vai embolar tudo, e pode não dar tempo, a queda poderá ser tão fatal na sua vida, tão grave, que poderá ser fatal, você poderá morrer. O Senhor não quer que a gente morra, o Senhor quer que a gente viva para proclamar a glória dEle com nossa vida, com nosso testemunho. O Senhor quer que a gente viva para manifestar a sua glória, para testemunhar a sua glória, as mudanças, as vitórias de Deus com a nossa vida. Eu me lembro quando, em 2007, Deus chegou para mim, e eu passei para a Andréia o recado de Deus. Deus pediu que a gente saísse daqui do Espírito Santo e fôssemos para minha terra natal em Minas Gerais. Eu fiquei tão desesperado com essa fala de Deus, e ao mesmo tempo que eu sabia que era isso que Deus queria, mas eu fiquei tão desesperado, eu relutei, que eu levei para a Andréia acolheu, eu precisei pedir socorro a Raquel na época. Raquel, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, aí fomos rezar, eu, Andréia, Raquel e Adriana. Raquel abriu o Santíssimo, e a Raquel falou para mim assim, olha, eu não vou rezar aqui perguntando para Deus, nós não vamos rezar aqui para perguntar para Deus se Ele quer que você faça doutorado ou não. Nós vamos perguntar para Deus se Ele quer que vocês se desloquem daqui e vão para outro lugar. Porque eu estava com essa cabeça. Senhor, é para fazer um doutorado ou não? Aí Deus iluminou a Raquel, ela disse, não, nós vamos rezar perguntando, é para ir ou não? Pronto. E fomos rezar. Rezando. E no fundo eu queria mais ouvir Deus assim, fica aqui. Verdade. Ai, Senhor, fala que é para ficar, porque quando eu começava a imaginar eu em Viçosa, sem um emprego direito, todo mundo me conhecia na cidade, a vergonha se eu passasse dificuldade, eu falava um monte de coisa, Senhor, mas eu vou passar fome, eu não vou conseguir trabalho direito, como é que a Andréia vai trabalhar com criança? E eu botava muita desculpa. E aí Raquel, com a cara mais limpa do mundo, trouxe uma passagem bíblica e falou, olha que beleza, é para vocês irem para Viçosa. A Andréia lembra disso. Não é verdade? Com a Marcela pequenininha no colo, né? Eu falei, rapaz, agora complicou.
o muro caiu. Vou ter que ir. Não tem nada para eu ficar aqui, não tem casa. O muro caiu, o senhor meteu a marreta em tudo aqui em Vila Velha. Não tem nada para mim aqui agora, eu vou ter que ir. Eu só tinha que ir. Eu não tinha como voltar, nem ficar mais. Porque o senhor meteu a marreta em tudo. Eu fui. E sempre, mas André, a gente testemunha isso. Foi o período mais frutífero, mais próspero, mais abençoado em todos os sentidos. Financeiro, profissional, acadêmico, familiar. Foi o período mais maravilhoso que a gente viveu em toda a nossa vida. Foi os 7, 8 anos que nós ficamos morando em Minas. E Deus nos levou para lá com um propósito. Deus nos levou para lá com um propósito. E a gente foi entendendo esses propósitos. Então, eu termino com essa seguinte passagem aqui. Olha só. 2 Coríntios 4. Só essa leitura para a gente poder rezar. Olha aqui. 2 Coríntios 3, 17. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó. Pois o Senhor é o Espírito. E onde se acha o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu vou ler o 18. E nós todos, que com a face descoberta, refletimos com um espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor que é Espírito. Mas eu chamo a atenção do versículo 17. Pois o Senhor é o Espírito. E onde se acha o Espírito de Deus, aí tem liberdade. Todo mundo aqui é batizado, sim ou não? Se nós somos batizados, então nós temos o Espírito Santo. E onde há o Espírito Santo, há liberdade. Então ninguém aqui tem que botar desculpa, que não consegue rezar, que não tem coragem de se abrir, a ponto do Senhor vir e quebrar tudo, derrubar os muros, para que Ele vire a página da nossa vida, naquilo que está nos prendendo, naquilo que é resistência. Hoje nós temos que transformar aquilo que é resistência em transformação, em mudança, em rompimento, em graça. Vamos arrancar a resistência e colocar graça, libertação, liberdade, porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Nada pode me prender, nada pode prender você a romper com as nossas resistências. Você é livre. Você é livre, porque você tem o Espírito de Deus. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. É com essa força que a gente vai rezar. Com essa fé. Eu sou livre para decidir pelo Senhor. Eu sou livre para decidir pelo novo. Eu sou livre pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim, para mudar os rumos da minha vida, derrubar esses muros que estão sendo uma verdadeira mentira, uma verdadeira enganação na minha vida, falsas estruturas. Fica de pé, você que está aqui, você que está em casa, reze conosco. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos batizar, que Ele venha sobre nós, para que a gente possa, para que os milagres, para que a graça de Deus. Olha, eu falei sério, você vai falar com o Senhor pega a marreta do Espírito e vem com tudo para cima de mim, mas mete a marreta e quebra tudo, Senhor. Eu te autorizo, pode quebrar tudo, mas quebra tudo, Senhor. Se você tem coragem de rezar nesse nível, então levanta seus braços. Você que está em casa, você que está aqui, começa a rezar. Não espera eu botar palavras na sua boca, não. A vida é sua. A vida é sua. É você e Deus agora. É você e Deus. Não posso colocar palavras na sua boca agora. Você que precisa rezar e pedir ao Senhor que venha com seu Espírito, porque onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem, a liberdade acontece. Está aqui na palavra, está aqui na palavra. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Se você conhece, cante e reza com essa música. Onde o Espírito de Deus está, a
glória permanece. Mais uma vez, onde o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Se você acredita, canta. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver, solta a voz. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar, mais e mais. Diga ao Espírito, quero te ver, te conhecer, me apaixonar, mais e mais. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado. Canta, eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. E Ele é meu. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Ele é meu. Olha só, pra gente, só rapidinho, Rubens pode continuar no dedilhado. Olha o que o Senhor diz pra gente aqui. O Espírito Santo desceu a este mundo não somente para nos trazer bem-estar, mas também para nos trazer mal-estar, para nos convencer do nosso erro, para nos mostrar nossos pecados ocultos e nossas tristezas esquecidas, de modo que possamos achar meios de a curar. Vou ler de novo. O Espírito Santo desceu a este mundo não somente para nos trazer bem-estar, mas também para nos trazer mal-estar, para nos convencer do nosso erro, para nos mostrar nossos pecados ocultos e nossas tristezas esquecidas, de modo que possamos achar meios de as curar. Parece esquisito você ouvir isso. O Espírito Santo veio para trazer mal-estar, não no sentido de fazer mal, mas de nos mostrar, de trazer à luz o farol que mostra aquilo que está disfuncional, aquilo que precisa ser tirado de nós. E dói você mexer com ferida, dói você tirar um tumor, dói, causa mal-estar, sim, mas cura, liberta, alivia, transforma e muda. Então não tenha medo não tenha medo você de sermos tocados pelo Espírito Santo a ponto de a gente ter o mal-estar, de ter que reconhecer, eu preciso romper com isso, eu preciso eliminar isso da minha vida, ainda que agora doa, ainda que agora me incomode, mas eu sei que isso no final se transformará em bem-estar. Então vamos cantando quando o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem, a graça de Deus se transforma. Não tenha medo de deixar que o Espírito Santo ilumine você e mostre onde o muro precisa cair na sua vida, que realidades você está vivendo, que o muro precisa vir abaixo, que ele precisa vir ao chão na sua vida. Então canta. O Espírito de Deus está, agora permanece. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Levanta seus braços. Eu sou do meu amado. Declara isso. Eu sou do meu amado. Declara isso. Eu sou do meu
amado. Canta, canta. Ele é meu. Mais uma vez. Eu sou do meu amado. 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 Ele é meu. E vai louvando agora, você aí de casa. Louva aí do seu jeito, sentado no sofá, de pé, de joelho, sentado na cadeira, dirigindo, independente de como você está. Louva o Senhor. Você que está aqui conosco, glorifique o Senhor por essa graça de nós sermos propriedades de Deus. Nós somos pertença de Deus, nós somos propriedade particular do Senhor. O Senhor agiu em nós. Deus agiu, meu irmão. Deus agiu, minha irmã. Creia. Quando o Espírito de Deus ele se derrama, algo acontece. Não é em vão. O derramamento do Espírito Santo não é algo em vão. Não é algo que acontece assim e nada muda. Algo acontece e muita coisa se fez. Muita coisa aconteceu em nós. Muros caíram, rebocos caíram, estruturas mentirosas caíram, resistências caíram. Bendito seja teu santo nome, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Bendito seja teu santo nome. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. E para terminar, eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Ele é meu. Eu sou do meu amado. Obrigado, Senhor. Bendito Eu seja. sou do meu amado. Glórias a ti, Senhor. Nós te louvamos. Eu sou do meu amado. Ele é meu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vai deixando que a paz de Deus vá acalmando, como uma brisa suave, o seu coração, a sua mente. Sinta agora o frescor, a graça, a suavidade da presença do Senhor. Deixa o Senhor equalizar os batimentos do seu coração. Deixa o Senhor harmonizar todo o seu corpo, sua alma, sua mente. Sinta o frescor, a calma de Deus, a brisa de Deus. Sinta o sopro, a restauração do Senhor, a reconstrução que o Senhor fez. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.